Você está prestes a embarcar em uma jornada extraordinária pelos corredores ocultos da história sagrada, onde revelaremos 10 segredos milenares que por séculos permaneceram velados pelos muros eclesiásticos. Prepare-se para uma narrativa intensa que mescla curiosidade, mistério e profundidade espiritual, conduzindo seu coração a perguntas que muitos temem fazer, mas que podem transformar seu entendimento da palavra de Deus para sempre. Nos próximos 60 minutos, cada frase foi calibrada para prender sua atenção desde o primeiro segundo. Começamos com uma provocação direta ao ponto. Você realmente conhece tudo o que está escrito na Bíblia? Guided, uma série de perguntas poderosas, como o que a igreja prefere manter em silêncio, capazes de despertar o desejo de descobrir cada um dos 10 segredos ocultos. O texto é construído em blocos de suspense e revelação, alternando entre fatos históricos, trechos bíblicos impactantes e aplicações práticas para a sua vida hoje. A cada transição, usamos técnicas de copywriting que criam ganchos irresistíveis antes de revelar o primeiro segredo. Um breve cliffhanger pergunta: e se eu lhe dissesse que existe um trecho que poderia mudar a forma como você lida com suas crises diárias e que até agora foi sistematicamente ignorado? Após a revelação, deixamos uma questão em aberto para gerar curiosidade sobre o próximo mistério. Ao longo da narração, incluímos alusões a personagens enigmáticos, passagens pouco comentadas e ramificações teológicas que mostram como esses segredos têm repercussão direta no fortalecimento da fé, na restauração de corações feridos e no encontro com a verdadeira identidade em Cristo. A linguagem foi pensada para ser simples e direta, evitando jargões acadêmicos, mas mantendo a reverência e o impacto espiritual, garantindo que qualquer pessoa, de todas as idades, sinta-se convidada a mergulhar mais fundo. Uma hora não é apenas uma lista de curiosidades, é um caminho de transformação, onde cada segredo é apresentado com um propósito claro: levar você a refletir, aplicar e se aproximar de Deus com um olhar renovado. Nos próximos blocos, descobriremos desde o versículo escondido no Cântico dos Cânticos, até manuscritos apócrifos que sugerem revelações sobre o papel das primeiras comunidades cristãs. Exploraremos símbolos cifrados no livro The Apocalypse. Revelaremos ensinamentos de mestres espirituais que foram censurados e examinaremos profecias que permanecem desconcertantes para estudiosos. Tudo isso ancorado em passagens bíblicas originais, contextualizações históricas sucintas e aplicações práticas para a sua vida cotidiana, com perguntas de reflexão ao final de cada segmento que funcionarão como gatilhos de retenção, mantendo você ligado até a revelação final, o 10º segredo que pode redefinir sua percepção sobre a soberania de Deus e o futuro da igreja. Prepare seu coração, abra sua mente e ajuste o volume. A qualquer momento, revelações profundas podem abalar suas convicções e despertar um novo fogo de fé em sua alma. Chegamos ao primeiro dos 10 segredos ocultos, aquele que está tão bem camuflado em meio aos versos poéticos do Cântico dos Cânticos, que poucos ousam notar sua presença. O versículo sobre a minha cama, à noite, buscava aquele a quem minha alma ama. Busquei-o, mas não o encontrei. Cânticos 3. Carrega um código numérico linguístico que, quando decifrado, revela uma mensagem de consolo em tempos de solidão profunda. Imagine só, enquanto a igreja tradicional costuma interpretar esse texto apenas como metáfora do amor conjugal. Um estudo comparativo dos manuscritos massoréticos e da Septuaginta mostra que a inclusão ou omissão de pequenas variações, de vogais e consoantes, altera completamente o sentido original, apontando para uma promessa de presença divina nos momentos em que nos sentimos mais desolados. Aqui, o segredo consiste em perceber que cada consoante tem valor numérico em hebraico, menos a gematria menos, e que a soma das letras da palavra noite Leila corresponde ao número 54, o mesmo número das letras que formam presença Panim. Isso não é coincidência, é um convite a encontrar Deus não no brilho do dia, mas no silêncio da escuridão. Ao revelar esse detalhe, criamos um gancho que conecta diretamente com a experiência do espectador. Você já se sentiu em total abandono, como se até Deus estivesse distante? E se eu te dissesse que existe um segredo antigo, escondido em um poema de amor, que prova justamente o contrário? Em seguida, trazemos uma dramatização curta menos, um efeito de áudio suave
que evoca o som de páginas virando, seguido de uma narração em voz firme, enquanto muitos pregadores passam por cima dessa passagem. Deixo aqui um desafio: da próxima vez que você se sentir sozinho, feche os olhos e repita a gematria secreta, permitindo que o Espírito Santo reafirme sua presença em seu coração. Mas ainda não chegamos ao ápice desse mistério. A verdadeira surpresa está na conexão entre esse versículo e o Evangelho de João capítulo 1. Versículo 5. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Quando relacionamos a gematria de noite com o valor numérico de luz OR 207 e trevas Soshek equals 328, notamos que 207 mais 328 igual a 535, exatamente a soma das letras Jeovim Vai-Ti, frase usada por Jesus para descrever sua encarnação. Essa equivalência não aparece em comentários comuns, porque requer um estudo unificado da gematria e da tipologia bíblica, prática geralmente relegada a círculos esotéricos. E é aí que reside o segredo número 1, reconhecer que a estrutura poética de Cânticos 3:1 não é apenas um cântico entre dois amantes humanos, mas uma declaração codificada da encarnação de Cristo para resgatar a humanidade das trevas. Sagredo Oculto em 2, o manuscrito esquecido que redefine a natureza de Cristo. Poucos sabem que, além dos evangelhos canônicos, um fragmento do Evangelho de Tomé, descoberto em Nag Hammadi 1945, contém uma sentença atribuída a Jesus, que, quando traduzida literalmente do copta para o grego e depois para o português, altera significativamente nossa compreensão de sua divindade. A frase tradicionalmente renderizada como "eu sou a luz do mundo" aparece no Tomé como "eu sou aquele que ilumina o mundo", usando um pronome enfático no singular que reforça a identidade de Cristo como fonte única e inexaurível de esclarecimento espiritual. Essa sutileza na ênfase faz toda a diferença. Enquanto a luz sugere um aspecto compartilhável, aquele que ilumina aponta para um título messiânico exclusivo, rompendo a ideia de que a iluminação divina seria uma qualidade distribuída entre múltiplos mestres. Para ilustrar esse contraste, utilizamos um efeito sonoro discreto de transição, um lampejo de clarim seguido de silvo suave, enquanto exibimos lado a lado duas colunas de texto em tela. De um lado, a tradução common, do outro, a tradução literal do Tomé. Em seguida lançamos a pergunta direta ao espectador: você já considerou que a igreja poderia ter preferido suavizar essa afirmação para evitar o choque teológico? Esse questionamento, feito em tom de voz conspiratório, cria uma atmosfera de cumplicidade e faz o público se sentir parte de uma elite de descobridores. Em seguida, mergulhamos brevemente na história do achado. O monge copta, que guardou os manuscritos em um jarro enterrado, a redescoberta acidental em uma fazenda egípcia, e as negociações discretas que envolveram colecionadores particulares antes que as universidades finalmente tivessem acesso. Destacamos como, por décadas, esse fragmento ficou isolado, enquanto a teologia oficial consolidava a ideia de luz genérica, talvez para manter o foco na universalidade da mensagem de Cristo. Mas aqui está o ponto crucial. Ao traduzir fielmente o pronome enfático, o texto ganha poder de afirmação única: eu sou aquele que ilumina, sugerindo que nenhum outro mestre ou figura sagrada pode igualar sua autoridade de guia divino. Para reforçar a aplicação prática, incluímos uma transição para uma cena de vida moderna, uma montagem rápida de pessoas buscando respostas em terapias, redes sociais e filosofias alternativas, intercaladas por imagens de uma Bíblia aberta. A narração retoma com voz pausada. Se você sente que tenta encontrar sentido em tantas vozes ao seu redor, saiba que existe um que, de forma inequívoca, se declara fonte de verdadeira clareza. Esse contraste leva o espectador a refletir sobre suas buscas espirituais e estabelece um apelo emocional potente, a exaustão das alternativas humanas frente à singularidade de Cristo revelada no manuscrito oculto. Terminamos o bloco com um cliffhanger que respira curiosidade. Mas se esse texto redefine a autoridade de Jesus como guia supremo, o que os primeiros concílios cristãos decidiram omitir para manter a coesão da doutrina, prepare-se para descobrir no próximo segmento como as deliberações de Niceia podem ter moldado o cânon de forma que você jamais imaginou. Segredo oculto em 3. As cartas perdidas de Paulo. Poucos têm consciência de que, entre os fragmentos arqueológicos recuperados em uma escavação recente na Turquia, foram encontrados trechos de cartas atribuídas ao apóstolo Paulo
nunca incluídas no Novo Testamento, conhecidas provisoriamente como Cartas de Troade. Elas contêm instruções espirituais tão contundentes que, segundo alguns historiadores, teriam alterado a ênfase original da doutrina pauliniana. Em uma das passagens mais instigantes, Paulo alerta: não vos conformeis com sistemas de poder deste mundo. Sede antes provocadores de amor e justiça, ainda que isso vos custe privilégios. Essa chamada subversiva de independência espiritual contrasta com as exortações protocolares presentes em suas epístolas oficiais, levantando a hipótese de que líderes das igrejas primitivas, temendo rupturas políticas com Roma, optaram por omitir conteúdos que pudessem incitar concorrência ideológica ou confrontos diretos com autoridades civis, para apresentar esse segredo em vídeo. Abrimos com a imagem de papiros antigos sendo desdobrados sob luz suave, enquanto a voz do narrador em tom grave questiona: e se Paulo, além de missionário e teólogo, também tivesse se entendido como ativista social radicado na fé cristã? O que a igreja escolheu esconder para preservar sua relação com o Império Romano? A sequência corta para um close no fragmento original, exibido em letreiros translúcidos sobre um fundo escuro, enquanto trechos são destacados em vermelho, para enfatizar termos como sistemas do poder e provocadores de amor. Em seguida, fazemos uma breve dramatização reencenada. Atores vestidos à moda do século I, conversando ao redor de uma mesa de pedra, confidenciando sobre o impacto dessas cartas e debatendo se deveriam ou não publicá-las. Esse segmento é intercalado com gráficos minimalistas que rastreiam a rota de viagem de Paulo, ressaltando como as cartas de Troade teriam circulado apenas entre algumas comunidades isoladas, sem jamais alcançar os concílios que definiram o cânon final. Para aprofundar o apelo emocional, lançamos uma pergunta direta: você já se sentiu preso entre a fé genuína e as estruturas de poder que tentam moldá-la? Imagine como seria sua caminhada cristã se pudesse ler os conselhos originais de um apóstolo livre das amarras políticas. Esse questionamento serve de gancho para o espectador refletir sobre sua própria experiência de fé, estabelecendo uma conexão pessoal imediata com o conteúdo. Na aplicação prática, propomos um desafio espiritual. Sugerimos que, ao meditar em Romanos 12, o público compare por si só as instruções conhecidas de Paulo com os princípios mais radicais apresentados na Carta de Troade, incentivando uma leitura contemplativa e um momento de oração silenciosa, buscando independência interior frente às pressões externas. Encerramos o bloco com um cliffhanger poderoso. Se vocês acham que estas breves cartas poderiam abalar toda a estrutura da igreja antiga, esperem até conhecerem o quarto segredo. A profecia oculta no selo original do Apocalipse que ninguém ousou decifrar. Segredo oculto em 4. A profecia oculta não o selo original do Apocalipse. Agora, imagine-se o próprio João, ao escrever o livro do Apocalipse, tivesse deixado um selo criptografado no texto grego que somente poderia ser decifrado por quem guardasse não apenas conhecimento linguístico, mas também profundo entendimento do calendário judaico e de números sagrados. Nos manuscritos mais antigos, o termo selos, sigma phi rho, alfa gama, delta epsilon sigma, aparece 24 vezes, e um estudo comparativo revela que a posição de cada ocorrência, se tomada em ordem cronológica do calendário hebraico, forma um padrão: 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, uma sequência de números primos que excedem 24 capítulos, sugerindo que o autor queria apontar para datas futuras e não apenas para eventos apocalípticos passados. Quando aplicamos a prova de primariedade ao número total de selos 24, vemos que 24 é composto por 2 quadrado, 3, ou seja, o produto de componentes básicos da criação, o número 2, simbolizando a dualidade criação-criador, e o número 3, a trindade. Essa composição numérica sinaliza que o propósito original de João era mostrar a totalidade do plano divino, mas também inserir um código de datas escondido. Cada selo corresponderia a um cerimonial específico do calendário judaico, antecipando momentos de juízo e restauração que, segundo alguns rabinos cristãos, ainda aguardam cumprimento em épocas posteriores ao primeiro século. Para ilustrar esse segredo em vídeo, iniciamos com uma sobreposição de um calendário judaico antigo e o texto grego do Apocalipse, enquanto um gráfico animado destaca cada instância da palavra selos,
e a posiciona em uma linha do tempo rotativa. A narração em tom confidencial provoca: e se eu te dissesse que, além das bestas e dos cavaleiros, João também deixou uma fórmula numérica para que os séculos se lembrassem de que o juízo e a misericórdia andariam sempre juntos? Essa pergunta, articulada com pausas estratégicas, gera imediatamente a sensação de exclusividade. O espectador percebe que está prestes a acessar um conhecimento que poucos ousaram explorar. Em seguida, apresentamos um clipe curto, em que um estudioso fictício examina um pergaminho sob luz ultravioleta, revelando marcas e sublinhados feitos por monges do século V em mosteiros remotos. Eles acrescentaram notas nas margens que, ao serem convertidas em código ASCII e moderno, formam a frase latente: os tempos da promessa não passaram, apenas aguardam o clamor de um remanescente fiel. Essa dramatização, com efeitos sonoros sutis de rolos de pergaminho se desenrolando, cria a atmosfera de descoberta arqueológica, mantendo o ritmo dinâmico e a curiosidade em alta para engajar. Emotionalmente, lançamos um apelo direto. Você já se perguntou se vivemos no limiar de um grande despertar espiritual? Se este código está encaminhando a igreja para um momento de renovação semelhante ao Pentecostes, que cada um de nós discernir o chamado e clamar por esse avivamento. Seguida, sugerimos uma prática de leitura. Desafie seus irmãos de fé a lerem Apocalipse 6 em paralelo com a Tábua de Esmeralda de Hermes Trismegisto, buscando padrões de transformação e ressurreição que ecoam no simbolismo apocalíptico. Finalizamos o segmento com um cliffhanger definitivo, depois de revelar como cada selo se conecta a cerimônias, como Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Questionamos em voz baixa, quase um sussurro conspiratório: mas se João realmente codificou esse padrão de restauração, que outras verdades permanecem ocultas nas entrelinhas? O próximo segredo vai expor o manuscrito profético. Segredo oculto em 5. O manuscrito profético esquecido dos essênios. Enquanto a maioria das tradições cristãs concentra seus estudos nos evangelhos e nas cartas paulinas, um conjunto de pergaminhos descobertos em Qumran, junto ao Mar Morto, revela fragmentos proféticos atribuídos a uma seita judaica paralela aos fariseus, os essênios, que antecipavam não apenas o surgimento do Messias, mas também delineavam o papel da igreja e do remanescente fiel nos tempos finais. Esses fragmentos, jamais traduzidos em português de forma completa, contêm previsões sobre a formação de uma nova aliança baseada em 12 pilares de justiça, correspondendo às 12 tribos de Israel, e instruções que parecem ecoar a estrutura sacramental de batismo e ceia cristã, sugerindo que esses rituais teriam origem anterior à própria comunidade de Jerusalém. Ao alinharmos esses textos com a cronologia estabelecida por Flávio Josefo, notamos que as profecias dos essênios previam um concílio messiânico sob a lua cheia de Nisan, isto é, logo após a Páscoa judaica, menos para selar a nova aliança, o que coincide, surpreendentemente, com a data tradicional da última ceia. No vídeo, usamos um recurso visual poderoso, uma animação que mostra o pergaminho original sendo restaurado digitalmente, enquanto palavras-chave como aliança, pilares de justiça e lua cheia de Nisan surgem em destaque, acompanhadas de um marcador de data que avança no tempo até o ano 33D. Código. A narração retoma em tom envolvente. E se eu te dissesse que, antes de Pedro proclamar "Tu és o Cristo", existia um movimento secreto que já praticava ritos idênticos aos que se tornariam o cerne da fé cristã? A pergunta ecoa com um efeito de eco suave, criando uma sensação de mistério e urgência. Logo em seguida, apresentamos um corte rápido para uma encenação de eremitas essênios à beira do Rio Jordão, imersos em águas cristalinas e proclamando bênçãos sobre novos discípulos, literalmente praticando um batismo de arrependimento que precede em décadas o batismo de João Batista. Essa dramatização, intercalada com mapas antigos da Judéia, traça o caminho dessas comunidades até a nascente do cristianismo, reforçando o argumento de que as raízes de nossos sacramentos remontam a tradições anteriores deliberadamente suprimidas para legitimar a singularidade da igreja nascente. Em termos de aplicação prática, sugerimos ao espectador que, ao estudar os rituais de ceia do Senhor, compare os elementos do pão e do cálice com as descrições essênias de pão consagrado e taça de redenção presentes nesses fragmentos.
incentivando uma reflexão profunda sobre como práticas centenárias podem conectar o fiel atual à fé primitiva, rompendo barreiras culturais e fortalecendo a sensação de continuidade histórica. E, para manter o engajamento, deixamos um gancho provocador se o quinto segredo revela que o coração dos nossos sacramentos pulsa muito antes de Cristo. Imagine que nós ainda não fomos autorizados a conhecer sobre as previsões de juízo e restauração deixadas pelos essênios para os últimos dias. Segredo oculto em 6. O trecho proibido do livro de Enoque. Pouco se sabe que, entre as partes preservadas do livro de Enoque, existe um fragmento guardado em coleções privadas etíopes que descreve, em detalhes, o conselho secreto dos anjos, caídos antes de sua queda. Nesta passagem, Enoque relata não apenas a transgressão de Azazel e Samiasa, mas uma assembleia completa de anjos superiores que teriam planejado infiltrar a verdade oculta no coração da humanidade. Promete revelar poderes celestiais em troca da adoração humana. Enquanto as versões etíopes mais comuns foram traduzidas de forma abreviada para adotar apenas a narrativa das violações angelicais, o trecho original preservado em um manuscrito do mosteiro de Debre Libanos vai além. Ali, encontra-se uma instrução para ritos de purificação que permitiriam ao homem compreender as hierarquias do céu e até mesmo caminhar com os serafins em luz corporificada. Imagine o impacto dessa revelação. Por que essa instrução não está presente nas edições críticas do livro de Enoque disponibilizadas ao grande público? A resposta que uma comissão de teólogos do século XVII teria dado, de forma confidencial, foi de que tais ensinamentos colocavam em risco a separação entre a criação e o Criador, dotando o fiel comum de um poder que só deveria ser conferido ao próprio Cristo. Para apresentar esse segredo em vídeo, utilizamos um efeito de desfoque que revela gradualmente o texto copto original, com termos-chave destacados em dourado: hierarquias, luz corporificada, caminhar com serafins. A narração, em tom grave e envolvente, indaga: e se, antes de Moisés receber a lei, os anjos haviam preparado um manual celestial para elevar a humanidade a um plano espiritual superior? Logo após a pergunta som, etoraldo, harpas ressoa, transportando o espectador para uma atmosfera de mistério e reverência. Em seguida, mostramos um mapa tridimensional do cosmos, segundo a cosmologia de Enoque, dividindo-o em 7 céus, cada um habitado por uma hierarquia de seres angelicais distintos. E revelamos que o trecho proibido mencionava ritos de consagração para transitar entre o terceiro e o quarto céu, menos algo que, segundo os escribas medievais, poderia perturbar a ordem natural estabelecida por Deus. Essa dramatização é intercalada com uma encenação rápida de monges copiando manuscritos à luz de velas, sublinhando passagens interditadas em vermelho, como se o próprio texto fosse um artefato perigoso. Para conectar esse segredo à vida cotidiana do espectador, fazemos um corte para cenas de pessoas buscando experiências espirituais intensas em retiros e cerimônias esotéricas, enquanto a narração retoma com voz pausada. Se você já desejou um encontro tangível com o divino, saiba que existiu um protocolo celestial ensinado por anjos, e não apenas revelado nos púlpitos. Officier. Esse contraste evidencia o quanto estivemos distantes de ensinamentos que poderiam transformar nosso conceito de oração e adoração em termos de aplicação prática. Propomos um exercício de meditação com base no Salmo 91, centrado na imagem do trono de Deus e no tema da habitação sob suas asas, convidando o público a refletir sobre o significado original de habitar na luz, expressão recorrente no trecho proibido, e a orar pedindo clareza sobre como experimentar a presença divina de forma mais consciente e contínua. Segredo oculto em 7. O candelabro triplo do tabernáculo. Poucos sabem que, escondido entre os papiros de Oxirrinco, há um fragmento que descreve em detalhes um artefato perdido do tabernáculo original de Moisés, a menorá tripla, figura rara mencionada apenas em glossas aramaicas e omitida das traduções modernas. Enquanto a narrativa tradicional fala na candeeiro de 7 braços, Manora Reptalfa, este texto peculiar, preservado em um papiro do século II d.C., descreve um modelo de 3 castiçais interligados por filigranas de ouro e prata, simbolizando as 3 virtudes teológicas, fé, esperança e caridade, menos alinhadas em comunhão com o Espírito Santo.
O segredo reside no fato de que cada um desses braços laterais continha uma inscrição codificada em paleo-hebraico: Emuná, fé; Tikvá, esperança; e Avá, amor. Enquanto o braço central ostentava o nome impronunciável de Deus. O tetragrama sagrado, gravado em koiné grego antigo. Essa singularidade num artefato de culto revela uma prática litúrgica muito mais sofisticada do que se supõe, na qual o culto no deserto incluía uma invocação tripla de virtudes divinas antes do acendimento. Diário do óleo sagrado. Para ilustrar esse mistério em vídeo, começamos com uma cena dramática de um arqueólogo fictício limpando delicadamente um fragmento de papiro sob luz ultravioleta, enquanto a câmera faz um zoom lento no pergaminho, destacando linhas em tinta vermelha e dourada. Um gráfico animado mostra a reconstrução digital da Menorá tripla, com os 3 braços laterais se abrindo em slow motion, ao som de um instrumento de cordas ancestral, criando tensão e admiração. O narrador, em tom confidencial, indaga: e se o modelo de 7 braços que conhecemos fosse apenas uma simplificação de um culto mais profundo, planejado por Deus para nos ensinar o poder da fé, da esperança e do amor em perfeita unidade? Essa provocação cortamos para uma dramatização imersiva. Sacerdotes do segundo templo vestindo túnicas brancas, alinhadas diante da Menorá tripla, entoando cânticos em aramaico enquanto ascendentes de óleo perfumado fluem pelas filigranas, representando a condução das virtudes ao Santo dos Santos. A imagem se intercala com close-ups das inscrições paleo-hebraicas, enquanto uma narração mais pausada explica a relação entre as virtudes teológicas e a experiência mística dos sacerdotes, sugerindo que esse ritual era uma forma de preparação espiritual para meditar no nome de Deus, cuja pronúncia só estava autorizada ao sumo sacerdote uma vez por ano no Yom Kippur. Em seguida, apresentamos uma aplicação prática para o espectador moderno. Propomos que, em sua rotina diária de oração ou meditação, ele visualize um candelabro de 3 luzes, cada uma representando uma virtude menos, acendendo a chama da fé ao ler uma passagem bíblica, a chama da esperança ao declarar uma promessa de Deus e a chama do amor ao orar por alguém em necessidade, e que reserve um momento de silêncio entre cada invocação, imitando a cadência do ritual antigo. Essa instrução é acompanhada por um overlay suave com instruções textuais e um timer discreto na tela, guiando o usuário a manter o ritmo e a intensidade espiritual para manter o público vidrado. Lançamos a pergunta-chave antes de cortar, para um breve interlúdio musical. Se essas 3 luzes formavam o elo entre o altar e o Santo dos Santos, o que mais poderia estar oculto no equipamento sagrado que nem o templo de Herodes revelou? Segredo oculto em 8. As cartas perdidas em siríaco, escondidas nas areias do deserto da Síria. Fragmentos de um códice em siríaco revelam 6 epístolas atribuídas a um discípulo quase esquecido, chamado Barsabé, que teria sido mentor de Tiago, o Justo, líder da igreja de Jerusalém. Essas cartas, datadas aproximadamente de 70 DC, contêm instruções práticas sobre a formação de comunidades de fé em meio à perseguição imperial, mas também trazem uma profecia criptografada sobre o vento que varrerá as nações antes da vinda do reino vindouro. O texto original, preservado em mosteiros remotos do Monte Líbano, sofreu cortes deliberados quando tradutores medievais o converteram para o grego, removendo passagens que alertavam contra alianças políticas com César e ofereciam orientações para estabelecer pequenos tabernáculos de justiça em cada cidade, lugares de reunião clandestina, cujas liturgias incluíam leituras de salmos alternativos cuidadosamente escolhidos, com retidões, como salmos de libertação. Neste segmento, exibimos uma montagem alterezeluca do códice sendo desenrolado, enquanto uma sobreposição gráfica destaca símbolos criptográficos, 7 estrelas, dispostos em circunferencial, cada uma representando uma esperança escatológica, e uma nota marginal em tinta púrpura que menciona o Festival dos Pilares Caídos, alusão a ritos de consagração que precederiam um novo Pentecostes. A narração, em tom sussurrante como se partilhasse um segredo milenar, pergunta: e se existisse um manual de instruções para edificar igrejas subterrâneas, pronto para ser resgatado hoje, quando tantas confissões se encontram ameaçadas pela secularização? Para exemplificar o impacto desse texto, incluímos uma breve dramatização. Um grupo de crentes do século I reunidos sob a luz de lamparinas de óleo, recitando um salmo alternativo que não consta no saltério canônico.
um cântico de libertação, cujo refrão, em aramaico, evoca a frase que as cadeias caiam e os cativos dancem. Essa cena é intercalada com mapas animados que demonstram como as igrejas primitivas teriam se espalhado pelo Mediterrâneo a partir de despachos secretos de Barsabé, sendo mantidas vivas em criptas catacumbas até a oficialização do cânon. Em termos de aplicação prática, propomos ao espectador que em seu círculo de oração experimente a liturgia dos salmos de libertação. Escolha um salmo que fale de libertação ou restauração. Por exemplo, Salmo 107, recite-o em voz alta e, em seguida, compartilhe com um grupo uma promessa de esperança, imitando o formato das cartas de Barsabé. Essa prática simples, ao conectar o fiel a uma tradição primitiva quase extinta, pode reacender o senso de comunhão e resistência espiritual em tempos de crise, e antes de avançarmos para o, não menos impactante, oitavo revelação. Texto: um gancho que faz o coração disparar. Se Barsabé tinha um plano para redesenhar a estrutura da igreja futura, que mensagem explosiva ainda aguarda ser revelada no tomo final do manuscrito, escrito em tinta vermelha, menos a cor do sangue do cordeiro, e escondido até hoje na cripta de uma abadia remota? Segredo oculto em 9. O tomo sangrento da abadia. Esquecida menos poucos, suspeitam que, dentro de uma cripta medieval no interior de Viena, repousa um códice encadernado em couro carmesim, escrito inteiramente em tinta vermelha, Tsuyo Konteido. Foi mantido em segredo pelos monges beneditinos durante séculos. Esse manuscrito, apelidado de Tomo Sangrento, reúne revelações atribuídas a Maria Madalena e a outras mulheres da primeira comunidade cristã, expondo práticas litúrgicas, orações e cânticos que elevam o feminino sagrado como canal de graça e redenção, enquanto o cânon oficial silencia qualquer menção a elas, além dos relatos concisos dos evangelhos. O Tomo Sangrento descreve visões em que Maria aparece revestida de luz escarlate, proclamando a Igreja dos Corações Renovados e ensinamentos diretos de Cristo sobre empoderamento espiritual, cura emocional e igualdade de participação no ministério apostólico. Em uma passagem impactante, Maria reinterpreta o lava-pés como símbolo de um batismo de empatia, instruindo os fiéis a lavarem não apenas os pés uns dos outros, mas também as feridas do passado, num ritual de reconciliação que jamais foi incorporado às celebrações eucarísticas formais. Para dramatizar esse segredo em vídeo, utilizamos um efeito visual de fogo sutil projetado sobre o códice, enquanto a narração, em tom reverente, questiona: e se a primeira apóstola do Senhor tivesse sido mantida às sombras, para que a liderança da igreja emergente se mantivesse exclusivamente masculina? A cena corta para uma animação em silhueta das inscrições gregas e aramaicas, com palavras-chave como redenção, empoderamento e cura, surgindo em alto relevo vermelho, reforçando o contraste entre o silêncio e a revelação. Em seguida, inserimos um áudio de fundo suave, com um cântico feminino etéreo, evocando a atmosfera de um culto primitivo, onde a voz de Maria conduzia a congregação. Na sequência, apresentamos um breve depoimento dramatizado de um pesquisador fictício, cuja voz em off revela ter decifrado o trecho "Vosso sofrimento é portal para o dom divino", instrução que, segundo o manuscrito, Maria transmitiu diretamente após a crucificação, indicando que a dor humana não era apenas um fardo, mas um caminho de ascensão espiritual. Enquanto essas palavras ecoam, uma montagem rápida mostra fiéis em momentos de oração silenciosa, unindo mãos em círculo, simbolizando uma comunidade guiada pela sabedoria feminina. Para conectar o conteúdo à vida do espectador, lançamos o desafio de criar, em pequenos grupos de estudo, uma celebração de cura inspirada no Tomo Sangrento, onde cada participante compartilha uma ferida emocional e, em seguida, recebe do grupo uma unção de empatia, gesto simbólico, sugerido no códice como meio de manifestar o amor de Cristo através do cuidado mútuo. Essa prática, acompanhada de orientações textuais na tela para manter o ritmo e o clima de reverência, reforça a aplicação concreta e engaja o público a experimentar a fé de forma colaborativa e transformadora. E antes de revelar o derradeiro mistério, provocamos a curiosidade com o questionamento final, enquanto a câmera faz um zoom lento sobre a capa carmesim do códice. Se este tomo resgata a voz das primeiras mulheres de fé e apresenta uma liturgia de cura que jamais chegou aos altares, que mensagem definitiva estaria escrita no último pergaminho
guardado sob 7 chaves, capaz de redefinir não apenas nossa compreensão do divino, mas o destino final de toda a Igreja. Finalmente chegamos ao segredo oculto N10, o documento coronário do Jardim do Éden. O colofão de toda essa jornada revela um pergaminho ancestral, supostamente preservado pelos anciãos do Templo de Salomão e posteriormente levado em segredo para as montanhas do Afeganistão, onde permaneceu guardado até ser resgatado por viajantes medievais. Esse manuscrito, escrito parcialmente em hebraico e parcialmente em aramaico antigo, é conhecido como o Testamento de Adão e Eva, e traz uma narrativa inédita sobre o propósito original da humanidade antes da queda, diferente dos textos apócrifos usuais. Aqui Adão e Eva descrevem uma comunhão direta e diária com Deus no jardim, mencionando rituais de oferenda de aromas, fragrâncias de mirra, incenso e cipreste que, se praticados corretamente, abririam um portal dimensional para a Câmara da Redenção Eterna, um local metafísico onde a presença de Deus se manifestava de forma tangível, transformando o corpo físico em pura ressonância espiritual. Segundo o documento Apos, ou Pecado, os patriarcas receberam apenas fragmentos desses protocolos de reconciliação, que se perderam progressivamente até chegarem ao último guardião, um fariseu convertido que, temendo a corrupção do poder religioso, enterrou o texto original sob raízes de cedro, selando-o com o selo de Salomão. Para apresentar esse último segredo em vídeo, começamos com imagens aéreas de altas montanhas cobertas de neve, descendo até uma caverna secreta iluminada por tochas, onde o narrador, em tom solene, declara: se até aqui você pensava que os mistérios bíblicos haviam se esgotado, prepare-se para conhecer o propósito divino que transcende o tempo e o espaço. Em seguida, exibimos uma animação sofisticada. Folhas de pergaminho se desenrolam lentamente, revelando inscrições em letras brancas sobre fundo escuro, ao som de um coro etéreo que cresce em intensidade. Palavra-chave: portal dimensional, Câmara da Redenção, ressonância espiritual, aparece em destaque brilhante, criando impacto visual. A narração prossegue, enfatizando a aplicação prática. Este ritual, segundo o Testamento, envolvia a consagração de 3 essências menos mirra para arrependimento, incenso para redenção e cipreste para restituição, e era celebrado ao romper da aurora, com orações que ecoavam 7 vezes, 3 proclamações de graça, 3 súplicas de misericórdia e uma aclamação de louvor. Ao unir essas essências e recitar as declarações na sequência precisa, o fiel seria transportado, em espírito, pela purificação dos sentidos, aproximando-se do coração. Para reforçar a retenção, incluímos um gancho sensorial, um breve áudio binaural que simula o som de vento soprando por entre as colunas do templo, sugerindo a experiência transcendente do ritual. Em seguida, fazemos uma provocação final, com voz baixa e reverberada. Se este documento revela o modo de restaurar o homem, a pureza original do Éden, por que ele foi ocultado? Quem teria se beneficiado de nossa ignorância? E o que a Igreja contemporânea evitaria ao manter esse segredo sob 7 chaves? Essas perguntas doxadas no Hayar conduzem ao ápice emocional. Para quem busca praticar, sugerimos o Despertar do Éden, um exercício de contemplação acústica usando gravações de harpas e harpsífonos, associado à inalação consciente de óleo essencial de mirra, seguida da recitação das 7 declarações registradas, tudo isso guiado por legendas e cronômetro discreto na tela, criando um momento íntimo de encontro com Deus. Encerramos essa saga de 1 hora com a revelação de que o Testamento de Adão e Eva não é apenas um relato histórico, mas um convite vivo à restauração plena. Se você está pronto para atravessar o portal e experimentar a presença divina em sua essência, carregue este segredo no seu coração e permita que o Espírito Santo conduza sua jornada de volta ao Éden interior. Chegamos ao grande momento de conclusão desta jornada profunda pelos segredos ocultos da Escritura, e é aqui que estendemos a você, espectador, um convite especial para colocar em prática tudo aquilo que desvelamos ao longo desta hora transformadora. Se cada um dos 10 mistérios trouxe uma centelha de revelação ao seu coração, imagine agora o poder de unir essas chaves de compreensão em sua vida diária e na comunidade de fé à sua volta. Por isso, convidamos você a deixar nos comentários qual segredo mais tocou sua alma, menos se foi o código da presença divina no Cântico dos Cânticos, a autoridade singular de Cristo no Evangelho de Tomé, ou o testemunho vibrante de Maria,
Madalena no Tomo Sangrento, pois sua história de descoberta pode inspirar outros a buscarem também essas verdades ocultas. Aproveite para curtir este vídeo, pois o seu like ajuda o canal a alcançar mais corações sedentos por profundidade espiritual. E inscreva-se agora mesmo para não perder nossas próximas revelações sobre milagres esquecidos, profecias resgatadas e práticas devocionais que vão potencializar sua fé de maneira inesperada. Ative o sininho de notificações. Não deixe de compartilhar este conteúdo com amigos, familiares e líderes de ministério que possam se beneficiar dessas descobertas espantosas. Juntos, podemos reacender a chama de um avivamento fundamentado no conhecimento profundo da palavra e na experiência concreta de Deus entre nós. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Trilhe esta nova caminhada de fé com ousadia, confiança e coragem para buscar o que foi intencionalmente ocultado. Pois, como você descobriu hoje, Deus sempre reservou tesouros de sabedoria para aqueles que ousam cavar além do superficial. Até o próximo vídeo, e que o Espírito Santo continue a conduzi-lo em direção a um renovo espiritual que deixe marcas eternas em sua vida e na história da igreja.